Pois bem, amados irmãos, muito bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, ou mais uma manhã, né? Um novo dia que se inicia aqui na presença do Senhor Jesus, né? Essa manhã aqui, dia 10 de março de 2019. Seguimos mais um dia, começando o nosso dia lendo a palavra do Senhor, porque é assim que tem que ser, amados irmãos. Temos que começar sempre os nossos dias apresentando Ele a Deus e sendo Ele o nosso alimento inicial do nosso dia e o nosso alimento também final do nosso dia. Pai, que possamos durante o dia nos lembrar da palavra, nos lembrar do contato que nós tivemos com o Senhor, e para que durante o dia nós também possamos continuar tendo contato com o Senhor, nos lembrando que a todo momento precisamos estar em comunhão com Ele, para que não nos deixe fazer coisas que não o agrade, coisas que não agrade ao nosso próximo, coisas que não são boas diante de Deus, né? Então nessa manhã estaremos lendo aqui, né? Deixa eu ver aqui a programação aqui. Em nome de Jesus. Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Olha só, então Deus hoje prepara para nós capítulo 27 e 28 de Números. Vamos lá, capítulo 27 e 28 de Números. Aqui estamos. Peraí, deixa eu ver. Na verdade, tem que ler o 26, que eu acabei não lendo 26 ontem, sei lá, por algum motivo. Amém. Então vamos lá. Capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga voltou o Senhor a Moisés, filho de Eleazar, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seu pai, em todo Israel, que vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel. Os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluitas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. E os que foram contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram chamados à congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250.000 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: Nemuel, a família dos Nemuelitas; e Jamim, a família dos
Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zerainitas, de Saul, a família dos Salonitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações: Jefon, a família dos Jefonitas; Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Onze, a família dos Ozinitas; de Enri, a família dos Erinitas; a família dos Ariode, a família dos Arioditas; a família dos... Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá: Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Sela, a família dos Selitas; de Pérez, a família dos Peritas; de Zera, a família dos Zeritas. E os filhos de Pérez: de Esrom, a família dos Esronitas; a família de Rou, a família dos Rumitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram toda a família dos Tolaitas, Puva, e a família dos Puvitas; Jesube, a família dos Jesubitas; Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleitas. Estas são as famílias dos Jebulonitas, segundo os que foram contados, deles 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileade; e de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gerar, a família dos Geriditas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfar, a família dos Efaritas; de Zelofaed, a família dos Efar. Não tinha filhos, senão filha. E os nomes das filhas dos Zelofaedes foram: Macla, Noa, Nogla, Milca, Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: Sutela, e a família dos Sutelitas; Geber, a família dos Bequeritas; Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela,
família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Aranitas, de Sufã, a família dos Sufanitas, de Ufã, a família dos Rufanitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã, e de Arde, família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes foram os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que foram contados 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suzão, família de Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Sumaitas, segundo os que foram contados, 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imã, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berais, a família dos Beraitas. Os filhos de Berais foram Eber e a família dos Eberitas, Maquiel, a família dos Maquielitas, e os filhos de Azer foi Sera, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Zerá, a família dos Jerusitas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, segundo 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor dizendo: Estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicará a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. Cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. Estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi, as famílias dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, a família de Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito, e esta Anrão gerou a Arão, e Arão Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, e todo o varão de toda a idade de 1 mês para cima
porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e por Arão, sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel ali no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A lei acerca das heranças. E chegadas as filhas de Zelofeade, filho de Efron, filha de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das suas filhas: Meclã, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, a porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio das suas famílias, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. E falaram aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então farei passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então passará a sua herança, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então fareis passar a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também os seus irmãos não tiver irmãos, a sua herança dareis a seu parente, aquele o qual for chefe, qual lhe for mais chefe da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disso o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abrim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo à vista, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus meu, Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que faça sair e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele.
e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante a toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés segundo o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs a mão e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. O holocausto perpétuo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, dize-lhe, da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para não oferecer a seu tempo determinado, tereis cuidados para mas oferecer no seu tempo determinado. Diz-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, um dia cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificará pela manhã, e outro cordeiro à tarde. A 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, e uma oferta de manjares misturada com a 4ª parte de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin de cordeiro. Do cordeiro no santuário oferecerá libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro santificará de tarde, como oferta de manjares da manhã, como libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, nas Páscoas, no dia das primícias. Porém no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, de 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares da sua libação. O holocausto do sábado é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo da sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro de 7, e 1 carneiro, e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem manchas, e 3/10 de flor de farinha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor.
além do holocausto contínuo, com a sua libação oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, segundo a obra servis fareis. Mas oferecereis ofertas queimadas e holocausto ao Senhor. 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, servoãos eles sem mancha. A sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas de 1 bezerro e 2 décimas de 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto de manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar de oferta queimada com cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E ao 7º dia terei a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes ofertas nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro. Para cada carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, o sacerdote ser-vos-ão sem ofertas de manjares. Além dos holocaustos contínuos, a sua oferta de manjares os oferecereis, ser-vos-ão sem manchas com a sua libação. Pois bem, amados irmãos, finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por essa manhã na tua presença, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento, Senhor. Oh, meu Deus, e que o Senhor continue sendo comigo no dia de hoje, Senhor, me abençoando, me guardando, me livrando, Senhor, de todo mal e todo perigo, Senhor. Vá diante de mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, me dê entendimento, me dê sabedoria, Senhor. Oh, Senhor, para lidar, Senhor, com os problemas do dia a dia, Senhor. Oh, meu Deus, e não deixe, Senhor, que os problemas do dia, Senhor, ocupem a minha mente, Senhor, me afastando de Ti, Senhor. Tirando de mim os Teus pensamentos, Senhor, e pensando nos meus problemas, Senhor. Mas que o Senhor possa tomar conta dos meus problemas, Senhor, e resolver os meus problemas, Senhor. Para que eu possa somente a Ti, Senhor, Te adorar e Te dar toda a honra e toda a glória, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda a não ficar pensando nos problemas, Senhor, mas deixar, colocar nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, meu Deus, toma mais uma vez, Senhor, toma conta da minha família, da minha casa, dos meus irmãos, da minha mãe, das famílias da Cláudia, Senhor, em nome de Jesus, toma conta de todos no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.